Queria deixar vocês com essa vista aí atrás. Se o que eu estiver falando estiver muito cansativo, vocês relaxam a vista pelo menos. Nossa pauta hoje é bater um papo sobre interdisciplinaridade dentro do Revit. Quais são os passos e algumas dicas para a gente entrar nesses passos, para poder desenvolver projetos e gradativamente a gente ir amadurecendo nisso. Então a ideia é a gente conversar hoje aqui sobre como ocorre essa troca de informações entre as disciplinas, tá? Que é basicamente gerar informação dentro do projeto. E dentro da minha filosofia de trabalhar no BIM, que é a gente gerar muita informação, visualizar essa informação e depois criar uma série de procedimentos e protocolos para integrar essa informação efetivamente. Só um mínimo resumo para quem não me conhece, tá bom? Mini mesmo. Eu estou desde 2001 trabalhando com softwares parametrizados para arquitetura. Depois disso veio uma evolução natural aí para a gente trabalhar de forma integrada, o que hoje o pessoal chama de BIM, tá certo? Build Information Modeling, tá bom? Então é só para dar um briefing rapidinho aí para quem não me conhece, tá certo? A gente vai falar sobre as 10 dicas hoje, aí eu já vou antecipar aqui para vocês. As duas últimas são as mais importantes. Elas são inclusive a pauta para as nossas próximas lives. Então fiquem atentos aí, fiquem até o final, que as duas últimas são importantíssimas. As duas últimas completam tudo que a gente vai ver, da 1 a 8, tá bom? Vamos lá. Primeira dica: trabalhar no Revit tendo que compartilhar informação com outros projetistas, tá certo? Quando a gente fala de BIM, a gente está falando basicamente de integração. Então, como é a maneira mais básica, essa é a primeira dica, o primeiro passo, é o primeiro estágio para você começar a compartilhar informação. Como é que você faz isso no Revit? Você tem o seu arquivo do seu projeto e você compartilha o seu arquivo com os outros projetistas. Os outros projetistas vão fazer a mesma coisa. Eles vão pegar os arquivos deles, do Revit, e vão compartilhar com você. O que cada um vai fazer com esses arquivos? Vocês vão usar um comando do Revit chamado Link Revit, que é o equivalente, para quem trabalha aí no AutoCAD, é o equivalente ao Xref, né? Onde você pega um DWG que está fora, dentro do seu computador, e você traz ele para dentro do seu arquivo. Você não edita ele, você só vê, posiciona ele no local correto, pode travar e faz o seu projeto em cima dessa referência. Então o Link Revit é exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. A diferença, naturalmente, é que ele traz o modelo do projeto, dos outros projetos. Detalhe importante é que por mais que no arquivo do seu parceiro tenha as anotações e a documentação técnica do seu parceiro, quando você faz o Link Revit, você só traz modelo. Então é só para fazer um referenciamento do modelo tridimensional. Então esse é o primeiro passo, é o primeiro nível de maturidade para você fazer uma integração entre vários projetistas no Revit. Então isso está dentro do estágio 1. Os 4 primeiros passos que eu vou passar para vocês, das 4 primeiras dicas, eles estão nesse estágio 1, que eu considero o estágio 1. A dica 2 é fazer um referenciamento dinâmico, tá? Isso é um conceito que eu uso, que quer dizer o quê? Naquele primeiro passo, vocês têm os arquivos dos parceiros de vocês. Tradicionalmente, nos outros projetos, ou quando você trabalha só em CAD, ou mesmo o pessoal trabalhando no Revit, fazendo o Link Revit dos arquivos, eles ainda não usam o referenciamento dinâmico, tá? Que é o quê? É você ter o arquivo no seu computador, que foi fornecido pelo seu parceiro, mas ele está ali sendo atualizado constantemente, tá? Tradicionalmente não é isso que acontece. O pessoal faz uma etapa do projeto, aí te envia esse arquivo de uma dessas etapas e provavelmente você só vai receber um segundo, terceiro, quarto arquivo disso quando o seu parceiro, passar uma etapa. Então isso não está sendo referenciado dinamicamente. É importantíssimo montar um processo que faça um referenciamento dinâmico, tá? Como é que se faz esse referenciamento dinâmico? Através dos compartilhadores de arquivo que existem hoje, Dropbox, OneDrive, Google Drive, esse tipo de coisa. Eles permitem que você receba um arquivo ou uma pasta
aquele arquivo vai ficar sendo atualizado constantemente. Então, por exemplo, eu estou no projeto de arquitetura trabalhando, eu pego a pasta onde eu salvo esse meu arquivo e compartilho com esse meu parceiro. Então, ele além de fazer esse referenciamento, isso vai estar sendo atualizado constantemente. Então, esse na verdade é o terceiro passo, eu usar esses outros compartilhamentos. O que é que eu tenho que fazer nesse terceiro passo? Porque hoje o pessoal usa o Dropbox para compartilhar o arquivo, mas não atualiza. Então, o terceiro passo é essa atualização ocorrer o tempo todo. Então, eu coloco o meu arquivo dentro do Dropbox, dentro dessa pasta, por exemplo, do Dropbox, dentro dessa pasta que eu vou compartilhar com os outros projetistas, e eu no meu dia a dia eu fico salvando o arquivo ali. Então o que vai acontecer com os outros projetistas? Eles vão colocar isso, fazer o link heft dentro do arquivo deles, eles vão ter o mesmo compartilhador de arquivo lá, o Dropbox, OneDrive, Google Drive, esse tipo de coisa. Pode ser também o A360, que é o da Autodesk. É importante ao usar esse compartilhador de arquivo que ele tenha o aplicativo para o computador, porque tem alguns deles que não tem o aplicativo para computador. Então você não tem como deixar uma pasta dentro do seu computador sendo o tempo todo sincronizada. Então neste terceiro passo, o que vai acontecer é que você vai estar trabalhando e os outros profissionais o tempo todo vão ter o seu arquivo mais recente e vice-versa. Você o tempo todo vai estar recebendo atualização. Então isso é o que eu chamo de referenciamento dinâmico, tá? Que você tem que pôr em prática. Isso aí já dá uma dinâmica completamente diferente para o processo. Eu tenho um arquivo que eu recebi há alguns dias, algumas semanas, alguns meses, que eu não sei se ele realmente está sendo atual, se ele passou por modificações. Isso é muito ruim. No momento que você tem um arquivo, que você sabe que se o projetista trabalhou ontem, ele já salvou, ou se ele está trabalhando agora, ele já está salvando, isso é uma segurança de você estar trabalhando em cima de uma base realmente atualizada. Esse terceiro passo de usar isso e usar o referenciamento dinâmico é muito importante, tá? E o quarto passo aqui para encerrar esse primeiro estágio, que é através desses compartilhadores de arquivo, o quarto passo, a quarta dica, é você utilizar os recursos destes compartilhadores de arquivo para marcar sua presença. Então, por exemplo, o Dropbox, ele permite, no aplicativo do computador, quando você está ali atualizando o arquivo, ele vai atualizando a lista do que você atualizou e do que as outras pessoas que compartilharam alguma pasta, algum arquivo com você, atualizaram. Você pode clicar num ícone que fica ao lado do nome desse arquivo e fazer um comentário. E a pessoa vai receber esse comentário, entendeu? Então isso é uma dica bem legal, tá? Que você pode criar um ritmo, uma sinergia melhor com as outras pessoas. Então você simplesmente diz, cara, ó, recebi o arquivo, obrigado por estar atualizando. Ou então você faz um comentário dizendo, ó, vi que hoje de manhã você estava trabalhando no arquivo, legal, já estou conferindo aqui o que você atualizou. Normalmente nessas atualizações você está conversando com os outros projetistas. Então você diz, ó, vou alterar os acabamentos, vou alterar um pilar, vou alterar um tipo de instalação. E a pessoa vê que aquilo foi atualizado, ela vai lá e comenta, olha, conferi. Então você vai e comenta com eles que você viu e recebeu aquilo e viu. Então isso cria uma sinergia que para o BIM é fundamental. Aquela história de você receber um arquivo, entregou, guardou ali num depositório de arquivo online, e ó, o que está lá, o que está valendo, se alguém viu ou não viu, isso não existe no BIM. A gente tem que entender que no BIM a gente está gerando uma quantidade de informação muito grande, e se não tiver esse feedback constante, a gente vai acabar gerando um problema até maior do que no processo tradicional, onde não se trabalha com softwares parametrizados. Você vai ter um volume de informação de decisão maior e com potencial até de gerar mais problema. Então essa conversa é fundamental para ir afinando tudo isso, tá? Outra questão importante que a gente começa a receber, um benefício do BIM que a gente começa a receber muito importante, é que no BIM a gente não pode trabalhar com essas etapas tradicionais muito longas, porque a gente acaba recebendo um volume muito grande de informação para a gente olhar e verificar. A gente tem que reduzir esses pacotes de entrega. Então, já nesse quarto passo, onde a gente está recebendo a informação constantemente e está conversando, a gente sabe exatamente o que mudou. A pessoa diz, ó, alterei o pavimento tal, alterei o pavimento tipo, confere lá. Então a gente cria micropacotes de entrega. Isso no BIM é fundamental. No BIM, se você está trabalhando integrado, você tem que conversar o tempo todo com todo mundo.
Então esse quarto passo, eu diria que é o momento que você começa a estar maduro no processo, tá? Trabalhando no Revit de forma interdisciplinar, tá bom? É o começo. Porque aí a gente passa agora para o segundo estágio. O segundo estágio já tem alguns processos, algumas coisas diferentes trabalhando no Revit. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Eu estou falando do Revit hoje, tá bom? Não é a única maneira de criar uma integração interdisciplinar. A gente tem outras maneiras de fazer isso, com outros softwares e também com outros formatos de arquivos que são intercambiáveis. Por exemplo, o IFC. Tá? O IFC é um arquivo que todo software BIM exporta nesse formato e importa nesse formato. Poderia ser feita uma integração via arquivos de IFC. A maioria, inclusive, das plataformas hoje online, de compartilhamento de arquivo e de desenvolvimento de projeto, elas trabalham baseadas no IFC. Tem algumas que trabalham baseadas no Revit e outras que trabalham baseadas em outros softwares. E muitas delas trabalham com todos os softwares, tá? Mas aqui a gente está raciocinando, trabalhando dentro do Revit. E mais lá na frente eu vou explicar porque eu decidi começar falando exatamente do Revit. Até porque o meu processo hoje de desenvolver projeto é utilizando o Revit, tá? E essa integração é utilizando o Revit. Vamos lá para o quinto passo, tá? Antes do quinto passo, alguém tem alguma perguntinha aí sobre compartilhar arquivos do Revit através do link Revit e nesses 4 passos, tá? De evolução e maturidade, até chegar nesse momento em que você está compartilhando os arquivos numa pasta que está sendo sincronizada em tempo real. Lembrando que o Revit ele não atualiza o arquivo em tempo real. Você precisa ou abrir o arquivo novamente, que aí ele vai puxar a atualização toda vez que você abre o seu arquivo, ou você clica ali num comando que é o Manage Link, clica no arquivo que você quer mandar atualizar e manda ele recarregar aquele arquivo. Então você pode, quase que instantaneamente, depois que recebeu o arquivo, depois que a pessoa atualizou, sincronizou, você mandar atualizar esse arquivo. Ainda é um processo por demanda, isso é, você manda atualizar ou quando você abre o arquivo. Quinto passo, tá? Quinta dica. Começar a trabalhar com o arquivo central do Revit. O que é o arquivo central do Revit? O arquivo central do Revit, ele basicamente adiciona uma função nova. Quando a gente vai salvar o arquivo do Revit, eu não vou entrar nas questões técnicas aqui não. Quando a gente salva o Revit, caso a gente tenha habilitado a função de compartilhamento, tá, que no Revit chama sharing, work sharing. Tem um conjunto de comandos no Revit, uma aba chamada work sharing, que é compartilhamento de trabalho. Quando a gente habilita isso, ele obriga a todos os objetos que estão no projeto fazerem parte do que ele chama de work set, tá? Que numa tradução literal seria conjunto de trabalho. Numa tradução mais literal seria conjunto de propriedades de objeto. Porque basicamente o que o workset faz é associar os objetos a um proprietário, tá? Então todo workset tem um proprietário. Essa é a base do arquivo central do Revit para você poder trabalhar com várias pessoas no mesmo arquivo. Então, esse segundo estágio, eu tenho 3 passos dele, 3 dicas para dar nele, tá? A primeira é essa. Você tem o seu arquivo, naquele processo anterior que você está compartilhando com os outros projetistas através do link Revit. Vejam que tudo isso é uma evolução, tá bom, gente? É sempre uma evolução. Essa evolução todinha que eu estou passando para vocês, vocês começarem a trabalhar no Revit, começarem a compartilhar isso com outros profissionais, vocês vão levar aí 1, 2, 3 anos mais ou menos para chegar até o último nível. É um ciclo aí de 3 a 5 projetos completos, iniciados e terminados, para vocês irem pegando essa maturidade. A quinta dica, tá, que é o primeiro passo nesse segundo estágio de maturidade desse compartilhamento de arquivo do Revit. É você começar a usar o arquivo central. Sendo que você vai usar o arquivo central internamente na sua equipe, no seu escritório, na sua empresa. Então, você vai continuar fazendo aquele compartilhamento de link Revit entre os projetistas, mas a sua equipe agora vai passar a trabalhar no mesmo arquivo. Então, você pode ter de 1 a 20, 30 pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Sendo que esse primeiro passo do arquivo central, você vai trabalhar ele localmente no seu escritório. Tá? Isso é muito importante. Você vai, em vez de salvar o arquivo comum do Revit, você salva o arquivo central. E aí já pode, a partir daí, começar a trazer a sua equipe para trabalhar no mesmo arquivo. Caso contrário, você vai ter alguns problemas de
de estar no arquivo comum do Revit e ter 2, 3 pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Tá? É algo parecido com o que acontece no AutoCAD. Né? Então, com o arquivo central, você já dá um salto de produtividade enorme, porque todo mundo pode trabalhar no mesmo arquivo. E aí, você começa a aprender a trabalhar no arquivo central. A primeira grande diferença é essa que eu falei. Tá? Todos os objetos vão passar a ter um workset. Então, você, dentro da sua equipe, você vai perceber a melhor maneira de dividir o trabalho dentro da sua equipe. Tem gente que divide por pavimento, então você cria um workset para cada pavimento. Tem gente que cria worksets por tipo de objeto, então alguém fica com a modelagem, alguém fica com as anotações, certo? E alguém fica com a configuração das famílias e você vai dividindo. Ou as duas coisas juntas, tá? Você pode dividir isso. Então você tem aí N fatorial, dependendo da maneira como você vai dividir os worksets do seu trabalho. Além disso, a arquitetura, por exemplo, ela tem subdivisões. Você pode dividir em arquitetura, alvenaria e osso, acabamentos. Você pode dividir em arquitetura de interiores, paisagismo, luminotécnico e assim por diante. As estruturas, mesma coisa. Você pode tanto dividir o trabalho dentro dos pavimentos, como do nível de detalhamento. Uma parte fica com a macroestrutura, o outro workset fica com os detalhes, assim por diante. Tudo isso é importante porque no momento que eu sou, por exemplo, responsável pela alvenaria e pelo acabamento, pelo osso daquele projeto de arquitetura, qualquer alteração nesses objetos só vão ser feitas se eu fizer, ou se eu autorizar outra pessoa a fazer, caso a pessoa solicite, que tem esses recursos dentro do worksharing do Revit. O importante nesse passo, nessa quinta dica, é você ter a maturidade para trabalhar dentro do Revit. Não adianta você querer montar um arquivo central para compartilhar com outros projetistas logo de cara. Quer dizer, isso pode acontecer, pode ser necessário às vezes. Mas você ainda está imaturo trabalhando dentro de um arquivo. Existe uma série de variações, a maneira de salvar, você tem que criar o arquivo central, que é onde todo mundo sincroniza, as pessoas trabalham nas cópias locais, que são sincronizadas, enfim, tem uma série de manhas, tá, para você trabalhar no arquivo central. Então, esse quinto passo, que já está no segundo estágio, você já deu um passo importante, que é trabalhar no arquivo central, eu recomendo só a sua equipe interna, localmente, tá bom? Para você ir pegando o jeito disso. Isso não altera o fato de você estar compartilhando via Revit Link o seu projeto com os outros projetistas e recebendo os outros projetistas via Revit Link. Os outros projetos dos outros projetistas, eles podem estar no arquivo comum do Revit. O ideal nesse momento é você orientar os seus projetistas dos projetos de estrutura, instalações e tudo mais, a também migrarem mais ou menos ao mesmo tempo com você. Tá? Normalmente, os projetos, a gente tem equipes de projetistas parecidas. A gente tem variações de um projeto para o outro, naturalmente, muda o arquiteto, muda a estrutura e tal, mas normalmente a gente repete os projetistas que a gente trabalha. Então, você tem que puxar esses parceiros junto com você, ou algum desses seus parceiros tem que te puxar, porque ou você vai ficar muito na frente deles e não vai conseguir avançar tanto, ou eles vão ficar muito na frente e vão reclamar porque você não está acompanhando, entendeu? Então, o quinto passo é você começar a usar o arquivo central. Sexto passo é você começar a usar o arquivo central, mas estruturar a tua infraestrutura dentro do teu escritório. Esse é um fator importantíssimo. Porque quando você começar a trabalhar lá com o arquivo central e começar a ter 2, 3, 4 pessoas, às vezes até sozinho, você vai perceber, por exemplo, que não dá para trabalhar numa rede local sem fio. Você tem que trabalhar numa rede local com cabo, tá certo? Recebi uma perguntinha aqui da Ana. É possível mudar o arquivo central de local com projeto em andamento? Porém todo mundo vai ter que resetar os arquivos que estão trabalhando. O projeto continua. Inclusive, a gente faz isso durante o processo. Eu costumo fazer ou mensalmente, ou quinzenalmente, ou se o projeto está num pico muito alto, muita gente trabalhando, eu faço isso semanalmente. Quando a gente reseta o arquivo central, isso cria um novo arquivo central, e mudar de local é a mesma coisa que criar um novo arquivo central do mesmo projeto, a gente reduz um pouquinho o tamanho do arquivo dele. Tem alguns arquivos que o Revit vai criando ali, alguns históricos, algumas coisas que pesam um pouquinho no arquivo. É importantíssimo, às vezes, ficar renovando esse arquivo, tá? Então é possível criar um arquivo novo enquanto o projeto está andando, sendo que todas as pessoas teriam que criar uma cópia local nova. Isso, na verdade, como eu te disse, já é uma prática relativamente constante para a gente manter o arquivo mais clean, mais limpo.
Então, continuando, o sexto passo, você vai perceber que você tem que estruturar a tua rede local. E aí o que é que você precisa? Tá? Esse sexto passo é importantíssimo. Você começou a usar o arquivo central lá no quinto passo. Nesse sexto passo, você vai se estruturar para o sétimo passo, tá bom? Que eu vou já falar. Então, você precisa ter um switch gigabit, que chama, que é o custo-benefício, é a melhor rede local que você pode ter. Não é caro, é um investimento razoável. Normalmente, os escritórios não têm, mas os switches variam de 500 a 1.500 reais, alguma coisa do tipo, dependendo da capacidade dele, de quantidade de conexões, tá? Quantidade de computadores que vão usar. Então, os seus computadores têm que ter placa gigabit. O seu cabo de rede precisa ser um cabo de rede que ele chama CAT6, CAT, de CAT de categoria, CAT6. Aí tem algumas variações do CAT6, tá? Qualquer uma delas já é suficiente para você fazer isso. Então, nesse sexto passo, é a hora que você vai se reestruturar. Você amadureceu aquele processo de worksets, você está resolvendo a sua questão de infraestrutura e você vai perceber também que no momento que você trabalha no arquivo central, o arquivo passa a ficar um pouquinho mais pesado. Não por si só, é porque você passa a anexar mais informação nele. No momento que você delega funções, por exemplo, se você dividir o arquivo entre edificação, osso e acabamento, interior, espaço luminotécnico, você vai ter profissionais ali do seu escritório, pessoas no seu escritório, trabalhando especificamente em cada coisa. Então já é mais ou menos como se você tivesse 4, 5 especialidades, ou da arquitetura, ou da estrutura, ou das instalações funcionando dentro do mesmo arquivo. Então imagine um escritório de projeto de instalações, que tem o elétrico, o telefônico, o lógico, o SPDA, que é Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Muitas vezes esses escritórios também fazem o projeto de incêndio, entendeu? Então, é como se você tivesse todos esses projetos dentro do mesmo arquivo. E antes, mesmo esses escritórios, você já podia estar trabalhando com o link Revit separado, que é mais fácil, o arquivo é mais simples, não precisa ter tanta maturidade. Esse sexto passo, você precisa amadurecer essa questão de infraestrutura e o teu arquivo. Sétimo passo para concluir este segundo estágio, tá? O sétimo passo, trabalhando no arquivo central, sendo que o que é que vai acontecer? Você vai dar uma turbinada nas configurações, como eu disse. Ali no sexto passo você melhorou sua infraestrutura, você trouxe mais informação para o seu arquivo e nesse sexto passo você tem que dar um plus grande nas configurações do teu arquivo. Aqui começa a entrar uma série de informações, procedimentos, protocolos que você já tem que estar compartilhando com os outros projetistas. Eu estou imaginando aqui que está todo mundo avançando parecido com você e eles vão, próximo passo, que é o oitavo, entrar junto com você. Inclusive você pode ter um ou outro projetista já trabalhando mais integrado com você nesse nível, então você já tem que estar conversando sobre essas configurações com os seus parceiros. Então esse é o sétimo passo. Para dar um exemplo ilustrativo, tá? O que são essas configurações? Boa parte das configurações, quando você junta o seu projeto com os outros projetistas, inclusive outros projetistas de outros escritórios, boa parte das configurações são baseadas nos worksets. Então lembra que esses últimos 3 passos a gente passou a trabalhar no arquivo central, você foi sentindo, vendo como funciona, foi melhorando a sua infraestrutura e nesse sétimo passo você precisa deixar ele maduro no sentido das configurações, para poder trazer os outros projetistas. Então eu estou falando de representação do que mostrar ou não mostrar no arquivo, porque imagine que você de repente vai ter um arquivo com a estrutura, arquitetura, elétrico, hidráulico, e no seu projeto vai aparecer todas essas informações. Às vezes, na sua documentação técnica, você não quer que apareça alguma informação. Às vezes do seu próprio projeto, às vezes de outros projetistas. Ou então você quer que isso apareça com determinados filtros de cores, tonalidades, esse tipo de coisa. Para você mostrar a informação de cada um dos seus documentos da forma correta e mais rica. Você vai começar a usufruir do benefício de ter informações dos outros projetistas. Então, nesse sétimo passo, você tem que melhorar essa configuração, tá? E aí a gente passa para o oitavo passo. Nesse oitavo passo, a gente pega esse arquivo central, que está em um computador do seu escritório, e a gente transforma esse computador num servidor remoto. Até então, esse computador está funcionando localmente. A partir desse oitavo passo,
você leva o seu servidor para funcionar remotamente. A própria plataforma do Autodesk, do Revit, tem um recurso chamado Revit Server. O Revit Server serve para isso. Você tem que ter um computador dedicado, exclusivo para ele. Então, é um upgrade a mais na infraestrutura, além daqueles primeiros que eu expliquei, que você já podia ter feito lá, se você quisesse. Tá? Você podia estar com o Revit Server já com a possibilidade de funcionar remotamente, sendo que você ainda estava naquele estágio de configuração. Aqui não, nesse 8º passo, para você usar ele remotamente, você tem que já ter feito isso. E aí, quando você cria um Revit Server, você pode acessar esse arquivo de qualquer local. Aí é que é o passo significativo. Tá? Esse 8º passo aqui é um passo significativo. Esse Revit Server, podendo funcionar remotamente, é um passo significativo para a gente evoluir o amadurecimento dessa interdisciplinaridade. Por quê? Porque nesse momento, aqueles outros projetistas que estavam até então trabalhando com Link Revit, por mais que eles também já estivessem evoluindo no arquivo central e no workset, a partir desse momento, se vocês acharem que já estão com maturidade, vocês podem trabalhar literalmente no mesmo arquivo. Aí deixam de usar o Link Revit e vocês passam a trabalhar no mesmo arquivo. Então, o mesmo arquivo que tem um projeto de arquitetura, vai ter o projeto de estrutura, pode ter o projeto de instalações, pode ter o projeto canteiro da obra e assim por diante. Então, isso é um passo significativo. Esse 8º passo, que é usando um Revit Server com a possibilidade de trabalhar remotamente, é o estágio 3 de maturidade, tá? Que é o estágio que hoje eu estou, quando eu desenvolvo os projetos e quando eu faço o compartilhamento de arquivo com os outros projetistas. Lembrando, isso não anula o fato de você ter um projetista que ainda não tem essa maturidade e está trabalhando via Link Revit. Sendo que, quando a gente passa a trabalhar no mesmo arquivo, a gente ganha um nível a mais, um status a mais de integração, de interação. Por quê? Porque a partir desse momento que eu estou trabalhando no mesmo arquivo, junto com os outros projetistas, se eu tenho um objeto ali, aquele objeto ele não está vindo de um arquivo externo, como é o caso do Link Revit. O arquivo externo, quando eu seleciono qualquer objeto desse arquivo externo, a princípio ele seleciona todos os objetos. E os meus objetos que eu estou projetando, que eu estou colocando no meu projeto, eles não interagem com esses objetos que estão no Link Revit. Quando a gente passa a trabalhar no mesmo arquivo, eles interagem. Aí a gente passa a ter uma série de possibilidades. Por exemplo, se eu sou arquiteto e eu movo uma parede de local, caso aquela parede tenha uma tomada, caso tenha um forro, caso tenha um quadro do projeto de interiores, esse tipo de coisa, eles podem estar ancorados nessa parede. Aí quando eu movo a parede, ele vai tentar mover todos esses objetos juntos. Como esses objetos são de outros projetistas, isso é, eles estão em outros worksets e a propriedade desses outros worksets são desses outros projetistas, o Revit não vai deixar eu mover essa parede. Quando a gente está no mesmo arquivo, nesse 8º passo, nessa 8ª dica que eu estou passando para vocês, trabalhando no arquivo central, em um Revit Server que está configurado para trabalhar remotamente, a gente pode interagir entre os objetos. Então, quando eu movo aquela parede, o Revit não vai deixar eu mover. Por quê? Porque tem outros objetos ancorados nela que não são meus. Então, isso, em um primeiro momento, cria uma certa restrição. Inclusive, isso é uma das coisas que incomodam muito alguns projetistas, principalmente se alguém chegar para ele e falar, você vai trabalhar no arquivo central com todos os arquivos juntos no mesmo arquivo. Ele vai estranhar, ele não passou por aquele processo de amadurecimento. Mas isso, apesar de haver um pouquinho desse costume de quando você for fazer uma alteração, você saber que vai ter que solicitar dos outros, caso você mexa o objeto dos outros, isso, na verdade, é uma das coisas que gera um salto qualitativo gigantesco. Por quê? Porque você sabe que está trabalhando em bases confiáveis e você sabe que se alguém mexer no projeto e alterar alguma coisa do seu projeto ou precisar alterar alguma coisa do seu projeto, vai ter que passar pelo seu aval. Aí o próprio software, lá naquele conjuntinho do Revit de Work Sharing, existe a possibilidade de quando eu movo a parede, caso eu altere algum objeto de outra pessoa, o Revit só vai deixar eu completar a minha ação se eu enviar uma solicitação falando, fulano de tal, eu vou mexer tais objetos, você precisa autorizar. Aí eu mando essa autorização, essa solicitação. O outro projetista lá, caso ele esteja com o Revit aberto, ele vai receber uma mensagenzinha e ele vai
ou liberar, ou ele vai colocar para ver o que eu estou alterando. Aí ele vai olhar, estudar, aí ele pode liberar o que eu pedi para liberar ou cancelar. Se ele cancelar, eu não concluo a minha ação. Então a gente sabe já pela prática, justamente, quando a gente está evoluindo junto com os outros projetistas, a gente já sabe pela prática que quando for mexer em tal coisa, já tem que antecipadamente falar, fulano de tal, ó, eu vou mexer em tal coisa, provavelmente vai pedir uma solicitação tua. Você pode estar online, com arquivo aberto, aí a gente já programa isso. Isso acontece em alguns momentos que a gente já sabe mais ou menos onde é, entendeu? E normalmente quando o projetista não está no projeto, o outro projetista, ele está trabalhando normalmente em outro projeto. Então é rápido ele abrir o Revit, ele já está com o Revit aberto normalmente, abrir o programa e liberar. Ele só vai ver a notificação, você já avisou o que era, ele já sabe o que era, ele já sabe que pode liberar. Então, esse nível de interação, como eu disse, apesar de parecer que cria uma certa restrição, na verdade a segurança é o lastro que a gente tem para poder avançar no projeto sabendo que está trabalhando numa base confiável, entendeu? Então isso hoje é o que me dá segurança, por exemplo, para chegar para o meu cliente e falar, olha, eu assumo a compatibilidade entre os projetos que estão dentro desse processo integrado. Não é comum uma empresa de arquitetura ou uma empresa que faz a coordenação dos projetos assumir essa responsabilidade contratualmente. Ela pode até estar sendo contratada para coordenar e compatibilizar, mas lá não tem escrito, olha, se tiver uma incompatibilidade entre esses projetos a gente resolve. Tá? Mas com esse processo a gente fica muito mais seguro para fazer esse tipo de comprometimento, entendeu? Porque o próprio processo ali, o próprio sistema já vai criar esses backups de segurança em relação a essas mudanças, entendeu? Isso não acontece quando a gente está com os link Revit. O link Revit a pessoa pode mexer, você vai ter o projeto dela atualizado ali dinamicamente, no referenciamento dinâmico, mas se tiver uma hora uma parede fora de lugar, um pilar fora de lugar, os objetos não vão reclamar e o software não vai te avisar por padrão em relação a isso, entendeu? Então esse 8º passo, tá? É um nível de maturidade que a gente consegue dar um plus qualitativo muito grande no projeto. Então é muito seguro projetar dessa forma, entendeu? Então você acaba podendo ousar mais, mas na verdade você está fazendo uma ousadia a mais nas soluções, nos projetos, com mais segurança, tá? E quando eu digo ousar, pode ser na solução física, estrutural, espacial, ou mesmo no tamanho do projeto, pegar projetos maiores, porque você vai ter essa segurança, entendeu? Sem contar aqui outros benefícios de dinâmica, de evitar fazer compatibilização, esse tipo de coisa, entendeu? Tem uma pergunta aqui, aí eu vou passar agora para a dica 9 e 10. A dica 9 e 10 ela é complementar todas as outras que eu falei agora. Mas antes eu vou responder uma perguntinha aqui que alguém fez. O computador precisa ser muito bom para isso funcionar corretamente, tendo em vista que o arquivo vai ser usado por várias pessoas ao mesmo tempo? Sim, uma pergunta aqui do Daniela Silveira, tá? Sim, tá? Lembra que ali no passo 7, no passo 5, vocês começaram a usar o arquivo central, no passo 6, vocês viram que tinham que reestruturar a troca de dados interna local ali de vocês, e no passo 7 vocês tiveram que ampliar as configurações. Quando você passa para o passo 8, você já passa a ter que ter é recomendável, tá? Não é obrigatório, mas é recomendável. No passo 8, que é o Revit Server remoto, você tem que ter um computador exclusivo para isso. Eu não recomendo você trabalhar no mesmo computador, porque é possível você ter um computador funcionando como Revit Server e trabalhar nele ao mesmo tempo. Mas isso consome muito do computador, tá? Então, chegando aí na resposta da Daniela. Quando você passa para o Revit Server, que vai reunir todos os projetos, você tem que ter um computador exclusivo para Revit Server. Então, dependendo do tamanho do projeto, esse computador vai ter que ser melhor, ou dependendo da quantidade de projetos que estão sendo feitos ao mesmo tempo, você vai ter que ter uma melhoria dele no HD dele, tá? Ele tem que ser feito para troca de dados. Esse Revit Server, se não tiver ninguém trabalhando nele, ele não necessariamente precisa ser um computador muito potente graficamente. Ele precisa ter um bom processo de troca de dados, um sistema de memória SSD, mega de RAM e processador feito para isso. O Revit Server precisa ser um pouquinho melhor voltado para isso. Mas aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, um projeto que tem todos os projetos juntos, você precisa ter um computador melhor para abri-lo? Sim e não. Sim, quando? Quando você quiser abrir esse arquivo e ver tudo isso de uma forma que o software permite ver,
com 3Ds bacanas e tal. Inclusive é uma das dicas que eu vou já dar já. Tá? Então, se você for explorar graficamente esse modelo completo com todas as disciplinas, você precisa ter um supercomputador com placa de vídeo, com memória RAM, com SSD, com tudo que hoje tem de moderno para um computador. Hoje, apesar do dólar estar caríssimo, essa tecnologia para um bom computador, ela está super acessível, apesar do dólar. Tá? Não é um problema hoje, um desafio hoje, a gente ter um bom computador para essa situação. Aí respondendo o não, tá? Porque o sim é que às vezes você precisa. O não, você pode abrir o Revit e abrir praticamente qualquer projeto em um computador mediano, inclusive às vezes sem placa de vídeo, desde que você tenha configurado o teu arquivo central, os teus templates, os teus worksets, o teu worksharing, lá naquele passo 7, para a gente poder abrir sem sugar muito do computador. É possível você criar uma vista 3D, por exemplo, sem transparência, sem hatch, isso ela fica mais leve para você abrir num computador às vezes que nem tem placa de vídeo. Ou então você nem abre você nem abre o 3D, você abre o projeto todo via planta baixa e vai ajustando ali via planta baixa, via corte, entendeu? Então é possível você com um computador mediano, inclusive sem placa de vídeo, você abrir um projeto e às vezes até um projeto grande. E aí só te dando um briefing das prioridades que um computador precisa ter para abrir o Revit. Na minha experiência, se tiver alguém aí com opinião diferente, pode compartilhar, mas na minha experiência, primeira coisa que você tem que ter no computador para ele rodar o Revit, um computador com SSD, tá bom? SSD é outro computador, especialmente um SSD mais rápido. Mas se você comprar um SSD comum, em comparação a um HD comum, você tem um ganho no mínimo de 5, 6 vezes a velocidade para abrir e manipular um arquivo. Os arquivos do Revit são muito grandes. Primeira coisa, um SSD, e se você puder comprar um SSD rápido, melhor ainda. Hoje os SSDs mais baratos são, como eu disse, no mínimo 10, 15 vezes mais rápido do que um HD normal, e eles são no Revit um rendimento 5 a 6 vezes melhor. Segunda coisa, memória RAM. Memória RAM. No Revit eu recomendo 8 para você trabalhar no dia a dia. O ideal seria um 16 e se você puder ter 32 MB de RAM. Terceira coisa, processador. Antigamente o Revit era melhor com um processador com poucos cores, poucos núcleos de processamento e mais um clock alto. Era melhor você ter por exemplo, um i3 com clock de 4 de MHz do que você ter um i7 com clock de 2. Para o Revit era melhor ter um clock maior. Mas nas versões mais recentes, a Autodesk está mudando isso, tá bom, gente? Até onde eu sei, até onde o meu conhecimento sobre essa parte técnica de software diz, a Autodesk está tirando processamentos de dentro do Revit e colocando em subprocessos. Isso é, a i1, i5 e i7 fazem diferença. Mas eu ainda recomendo, você não precisa pegar um i9 com clock baixo, pega um i7 com clock maior ou até um i5 com clock top, entendeu? Ainda hoje sim. Aí cada versão do Revit está mudando. Só tem uma observação. Normalmente a gente não usa o Revit sozinho. Se você trabalha só ou tem um escritório pequeno, você sempre trabalha com Revit e com software de visualização, tá? Que é já outra dica que eu vou dar. E esses softwares de visualização utilizam placa de vídeo. Aí você tem que ter uma boa placa de vídeo, que é inclusive o quarto item prioritário num computador, na minha opinião, para trabalhar no Revit, é a placa de vídeo. Se você tiver uma plaquinha de vídeo de 2 GB, você roda bem, você só não pode se empolgar. E óbvio, não vai conseguir abrir muitos programas em paralelo. Mas se você tem uma placa top, aí você abre o Revit e abre um programa em paralelo gráfico, que é a próxima dica que eu vou já dar. O Igor perguntou aqui, Fábio, caso seu parceiro utilize apenas outro software BIM como ArchiCAD, compartilhe apenas FC, seria possível chegar até qual desses passos? Até o passo do referenciamento, tá? Do Link Revit, que é até o passo 4. Aliás, eu posso internamente trabalhar no passo 5, no passo 6 e no passo 7 e ter um XREF. Um Link Revit, tá? Com um IFC ou algum outro formato. Posso. Sendo que, o que eu estou pensando? Eu estou pensando lá no passo 8. Esse planejamento aqui é um planejamento de 1, 2, 3 anos. Como eu disse, é um ciclo de 3 a 5 projetos que iniciaram e terminaram dentro do teu escritório, junto com os teus parceiros, em paralelo, para você trabalhar no mesmo arquivo. Hoje, eu não me vejo trabalhando sem ser no mesmo arquivo.
Desculpa, corrigindo. De vez em quando eu sou obrigado a ter link Revit no meu arquivo, entendeu? Mas eu vejo que a qualidade, a dinâmica dá mais trabalho, é muito pior para mim. Então, assim, quase 100% dos trabalhos que eu faço hoje é um pré-requisito obrigatório, tá todo mundo trabalhando assim. Eventualmente tem um parceiro que a gente quer que entre que não está nesse nível. Aí a gente permite que tenha um link Revit, que tenha alguma coisa. Mas em regra, a maior parte dos projetistas já trabalham assim. E aí, eu acho que tu chegou um pouquinho depois, Igor, no Vitor, no começo, eu falei, a gente vai tratar hoje sobre a interdisciplinaridade usando o Revit, sendo que isso não é a única maneira de fazer. Você pode fazer essa integração via IFC ou via outros softwares. Existe uma série de processos para fazer isso via IFC. Inclusive, a maior parte dos compartilhadores de arquivo voltados para BIM, eles trabalham via IFC. Então, o IFC evoluiu muito nos últimos anos, ele está muito bom hoje em dia. Eu há alguns anos eu nem cogitava usar IFC, hoje eu já uso eventualmente em algumas situações e espero daqui uns... Isso é a minha opinião, tá? Muitas pessoas discordam totalmente da minha opinião nesse aspecto. Eu acho que eu só teria coragem de assumir contratualmente um projeto para entregar na mesma qualidade que eu entrego hoje daqui a uns, na melhor das hipóteses, uns 4, 5 anos, tá? Porque o IFC está evoluindo muito. Existe uma série de questões comerciais envolvidas que está fazendo com que o IFC evolua muito e muito rápido. Mas hoje eu não consigo dar um downgrade na qualidade do meu projeto para poder usar o IFC num sistema que é super bacana. Tem várias plataformas de compartilhamento BIM que usam o IFC que são fantásticas, mas o meu projeto eu tenho a sensação que piora. E aí vamos para o 8º passo e para o 9º passo. O que é o 9º passo? Visualização. Quem já assistiu a palestra minha aí sobre BIM sabe que eu trato do BIM da seguinte forma. A gente tem um conjunto muito grande de informações sendo feito pelos softwares parametrizados. Então, todo esse processo que eu passei agora utilizando o Revit, esse amadurecimento do uso do Revit, ele é para gerar informação. Aí a gente vem para um segundo núcleo que está dentro, imagine um grande círculo que é representando a quantidade de informação. Dentro desse grande círculo tem um círculo menor um pouco, que é a visualização. Uma quantidade de informações que a gente consegue visualizar. Esta é a 9ª dica que eu quero dar para vocês. Visualização. Você tem que ver o seu projeto das mais variadas formas possíveis e mostrar o seu projeto para os outros das mais variadas formas possíveis. Por isso que eu disse, a gente está sempre trabalhando no Revit e pelo menos um computador tem que poder trabalhar em paralelo com um visualizador de arquivo. Aí hoje a gente tem uma infinidade de visualizadores, tá? Dos que trabalham às vezes dentro do próprio software, como os que são totalmente externos, que você fica só exportando. E esses visualizadores, eles funcionam para diferentes funções, para representar o projeto de arquitetura, Lume ou Inkscape, por exemplo, para compatibilizar o projeto. Então a gente fica vendo só as questões entre os projetistas, porque mesmo nesse processo onde está todo mundo trabalhando no mesmo arquivo, o Revit, para essa quantidade de informação, ele não é a melhor maneira de ver todos os projetos. Existem outros visualizadores muito mais leves, muito mais rápidos e eficientes e com recursos melhores que o Revit para compatibilizar e colaborar entre os projetos. Como eu disse, as plataformas online em IFC e uma série de visualizadores que funcionam a partir do Revit também, assim como do ArchiCAD, do AutoCAD e de outros softwares, entendeu? O 9º passo é esse, visualização. A 9ª dica é se preocupar com a visualização. Apesar da maquete eletrônica estar há muito tempo dominada, ela é uma saída para questões comerciais e a apresentação de projeto, ela não está dentro do processo de desenvolvimento de projetos. Então é fundamental trazer isso desde o início, visualização. E o 10º passo é a integração propriamente dita do processo. Não é a integração da informação do projeto, dos dados do projeto. É a integração do processo propriamente dito, de como você vai conversar com esses projetistas para durante um período de 1, 2, 3 anos, todo mundo trabalhar com a mesma visão, entendeu? São contratos, como é que se faz os contratos para você integrar isso, como é que você faz as parcerias para compartilhar essas informações, chegar num momento que o seu arquivo de projeto é o mesmo arquivo de projeto dos outros escritórios, entendeu? E das construtoras. Então, a 10ª dica, o 10º passo aqui para a gente encerrar esse nosso percurso, é você começar a pensar nesses protocolos de projeto e prototipagem. Hoje o mercado chama isso de planejamento de execução BIM, PEB, se eu não me engano, tá?
No exterior se chama muito isso de BIM Mandates, tá bom? Eu chamo isso de protocolo de projeto e prototipagem, porque para mim está envolvendo todo o processo de projeto e todo o processo de prototipagem virtual desses projetos, tá? É fundamental nessa caminhada você explorar ao máximo as visualizações. O teu cliente provavelmente ele valoriza muito mais o modelo, visualizar o modelo do que qualquer outra coisa. Esse processo aqui de integração para chegar nesse nível 8 aqui do Revit, isso é muito bom para os projetistas, mas se o construtor não entrar também com o projeto canteiro e principalmente o incorporador não participar desse processo, ele não vai gerar valor para vocês. Como é que gera valor? É se vocês conseguirem converter isso em visualização. Tá? E no fim, o que está nesse 10º passo, que são os protocolos de integração efetiva de todo o processo, é o que vai gerar valor para você. O que não está no teu contrato, provavelmente não gera valor para ti. Pode até estar fazendo uma média boa com a visualização, pode até estar ganhando uma série de benefícios em trabalhar no Revit, mas ali por questão de estar tudo integrado no teu desenho, na tua representação, mas você só vai gerar valor efetivo para os teus clientes se isso estiver no contrato. Se o teu cliente não olhar lá no contrato e tentar entender por que aquilo está no contrato, ele não vai gerar valor para aquilo. Então, para mim, é esse ciclo, tá? De gerar informação, visualizar e realmente criar um processo integrado já desde o nível contratual, tá? De todo o processo. Isso é que vai gerar valor, que vai te permitir ver mais coisas e gerar mais informação lá nos softwares parametrizados, tá bom? Então, gente, era isso.